Esse que se queimou no Manchester. O Antony? É. Ele não se queimou, né? Ele tá sendo acusado de um crime. Não, mas o clube tirou ele, porque ele ficou... E não tem ninguém que contratar ele, na minha opinião. Não, Nem a seleção não, isso que eu tô convocar. dizendo. Esse é o tipo de jogador que o Na minha mercado, opinião, eu tenho uma mercado opinião sobre o europeu Antony, vai... E não tem nada a ver Mas eu com... vou te falar só sobre o Antony, tá? Eu não gostaria que meu time contratasse. Não, nem a pau. Eu acho que ninguém quer contratá-lo. Então acabou a carreira dele, né? Porque... Se for comprovado que ele agrediu a mulher, sim. Sim. Porque tem que ser preso. Acabou a carreira. Um abraço pra ele. Ele tá negando, né? Pois é, tem que Então vai comprovar. limpar a barra, vai esperar, Isso, ver lá. isso. Assim como o Daniel Alves está esperando, o Robinho Isso. já nem sei Robinho onde não é que pode nem anda. jogar mais. Esse né? goleiro que foi pro Flamengo, que era do Boca lá, acusado de bater na mulher. Mas esse a mulher retirou a denúncia porque ela se viu que Se não for era... comprovado que ele bateu, sim, Mas o acabou a outro carreira. goleiro do São Paulo tá no Cerro Porteño, o Jean também. O Jean teve esse rolo. O goleiro Rolo não, isso não é rolo, isso aquele é crime. que da Elisa Samúdio, eu não gostaria de... Que, aliás, foi recontratado e acho que sim, várias que vezes. a carreira do cara acabou. A minha opinião Aliás, sobre por o sinal, Antony... o presidente da Federação Espanhola saiu, né? Saiu. Renunciou. Eu não tenho nome dele, o Rubiales. Saiu. Esse é um passo importante que se dá em relação a acabar com essa... Eu não Rubiales, compararia o ato do Rubiales com uma eventual agressão do eu compararia do jogador porque da seleção com a esposa. Ele é uma agressão. Ela pode não ter o tamanho de um soco na cara, mas ela é uma agressão. Um beijo à força é uma agressão. Sim. Então, sai fora. Cai fora, não é o teu E lugar. no momento ali mais no importante da vida do atleta, né? É. Aí lembra com trauma de algo que deveria ser a melhor coisa da vida dela, vira um... No momento de festa do futebol feminino, quem é que estraga a festa? Um barbado. Um homem. Um barbado. Sobre o Que foi Antony- aplaudido depois de se manifestar por uma plateia de homens. Eu tenho uma Então opinião, foi tudo assim, muito esquisito. cara. Exatamente, exatamente. Mas não surpreendente, né? Não, nem um pouco. Só um Infelizmente. pouquinho, deixa eu entender. Eu tenho algumas dificuldades. Vocês não notam diferença num soco e num beijo? Sim, os dois são crimes, Eu sei disso, a gente sabe disso. Só que as duas coisas são totalmente condenáveis. Esse que é o Forçado, ponto. né? É isso. As duas coisas estão erradas. Os dois são abusos. Os dois são abusos. Se a Claro que o moça, soco é mais se a moça forte, é fosse mais- namorada da mulher dele, tudo bem. Eu vou te responder o seguinte: tu não compara também homicídio com agressão, correto? Mas os dois são crimes. É isso. O cara dá Mas um soco. O portanto, cara as penas espancar não uma podem ser pessoa. iguais, né? O cara espancar uma pessoa tem uma tipificação. O cara dar um tiro numa pessoa e matar tem uma outra tipificação. Os dois são crimes. É isso. Sim, mas ele tá sendo banido do futebol, né? Quem? Esse cara da Sim, porque ele da cometeu um espanhola. crime. Mas tu acha que foi algo tranquilo que ele fez? Eu estou tentando dizer para vocês que se tem uma graduação entre o potencial lesivo de um delito e de outro, também tem que ter uma graduação na penalização dos Perfeito, delitos. mas os dois têm que ser penalizados. Um abraço. É isso aí. Banir o futebol Talvez. Tu acha que o caboclo foi injustiçado ao assediar, passar a mão nas nádegas da mulher lá da Sim, secretária? ser banido do futebol, sim. Hein? Tu acha que isso é demais, ser banido do Ser futebol, preso, caboclo? possivelmente. Com uma pena menor do que o que deu o soco, mas ser preso também. Gente, banir é uma condenação eterna, né? Ô Zé, eu vou te falar o seguinte, se fosse a tua filha lá levantando a taça no momento, como disse, é o mais importante da carreira dela, uma Copa do Mundo, Título de Copa do e Mundo. ela vê um barbado forçar um beijo, eu tenho certeza, tu entraria pela televisão, tu aqui no Brasil, tu sairia lá em 5 minutos e iria surrar o cara, te conhecendo como eu conheço. Imagina a tua filha ali, ela não quer ser beijada. É um cara... Eu acho muito nojento isso. Mas então, acho que aí... Eu acho muito nojento, mas se um cara dá um soco na minha filha, a minha revolta será maior. Mas a tua revolta vai existir porque são dois atos que foram completamente errados. É meio nada a ver a gente trazer o exemplo da filha, mas... Claro, não, mas às vezes tem tudo a ver, porque quando tu fica assim, tangenciando, coloca um filho no meio que daí o cara vai reagir. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que o que nós não queremos para nós não podemos desejar para os outros. A gente não teria que chegar ao ponto de tu colocar a exemplificação com uma filha, com a mulher, etc. Pode até, mas eu acho que deveria ser fácil compreender sem um exemplo. Assim, porque tem maneiras de tocar ou não a pessoa quando quer no debate. Eu toquei o Zé, acho que agora ele caiu na real. E eu acho que a gente tem que falar do Bitelo, que pode estar indo pro Dinamo de Moscou, né? Eu só acho... Só uma última... Eu acho o assunto muito válido. Eu acho só o seguinte, ó. Os dois são abusos, os dois precisam receber penas diferentes, mas os dois precisam ser penalizados, ponto.
E o interessante é que não servam como exemplos num contexto de mundo de futebol, né? É que tá vendo Ser uma, presidente da Futebol de uma- lugar da nenhum. confederação, uma coisa que me tu chegar a assusta. esse lugar com essa representatividade, ser esse tipo de exemplo, acho que não passa uma ideia interessante, né, para os outros, aqueles que estão próximos a ele, ou principalmente quem sonha um dia ocupar esse cargo, ser, vamos dizer assim, isento de uma culpa, de uma agressão, né? Porque a gente fala assim, beijar uma pessoa à força, na torcida já tentaram me beijar à força, eu achei um absurdo. É um erro, é um equívoco, não tem sentido nenhum, é um abuso total e é um desrespeito. Você não se pode ver nesse direito. A minha preocupação, assim, que tá vendo um certo sumarismo, penas sumárias, não tem processo, não tem discussão, não tem um contraditório, o cara não se defende, e ele já tá banido, condenado. Suspeito, ele é suspeito. Já tá condenado, já tá eliminado. No caso E do nós estamos Rubiales é dizendo que isso é flagrante. correto. Rubiales, o mundo É inteiro viu o que flagrante, ele né? fez. O Rubiales é flagrante. Ali tu tem E um o que juiz de foi valor. pior é que foi Mas a então eu vou dizer instituição, agora, a não- instituição tentou proteger ele, dizendo que as jogadoras tinham feito uma declaração, dizendo que não tinham se ofendido, quando todas elas se manifestaram depois, dizendo que não tinham feito nenhum tipo de manifestação. Inclusive a atleta que foi, né, ela foi beijada, ela disse, olha, eu repudiei, achei um absurdo, não concordei, e colocaram pela federação uma carta dizendo que estava tudo ok. Zé, o que a justiça faz quando existe um suspeito? Investiga, abre Não, processo, o que produz a prova, O diz que aqui ele tá aqui a o que prova que do ela faz delito. com o suspeito? O suspeito, ele é retido, correto? Depende Uma do prisão delito. preventiva, às vezes, né? Ele é retido. O que estão fazendo com o Antony é exatamente, cara, tu é suspeito de um troço muito grave. Tu tá fora daqui até tu resolver a tua situação, tá? No caso do Rubiales, há um flagrante ali. Todo mundo viu. E é Redonda o nome da jogadora? A Redonda. Não era moço? Não, era moço. moço, Tem a Redonda e tem a Hermoso. Ela falou que não foi consentido isso. E é um flagrante. Não tem como o cara ficar. A minha dúvida é assim, ó. Por que a moça não pegou e não deu uma joelhada nos testículos daquele cara? Porque ela tava recebendo. Por que ela não virou e Tá, sentou-lhe a Zé. mão na cara dele? Porque a gente Bom, aí nunca nós não pode culpar a teríamos vítima dúvida. pela Aí nós não reação, teríamos Zé. dúvida. Tu Não tem houve dúvida? Tu tem consentimento. dúvida O quê? de que houve ou não consentimento? Do modo como a coisa aconteceu, se me pareceu que Zé, ela não fez foi muita surpreendida. diferença. Mas depois vem toda Ficou sem uma reação. Ela é surpreendida. Ela ficou sem reação. uma pessoa, quando é surpreendida de uma coisa que ela não gosta, ela reage imediatamente, senta-lhe a mão na cara, pô. Não, Mas é, quando a gente tá ela é falando de vítima, mulheres, cara. não é assim, Zé. Existe Xinga toda o uma cara, sociedade, manda ele mas pra existe aquele toda lugar. uma sociedade, existe toda uma, vamos dizer assim, status quo que prejudica a mulher no ponto de ela reagir. Numa situação, a gente fala, era uma Tem que comemoração. acabar com isso, então. Sim, é o que a gente tenta É o fazer, que já né, tá- Zé? Só que tu já pensou em tu dar um soco num cara? O que acontece contigo? O que acontece com uma mulher se dá um Fica soco no claro cara? que ele deu um beijo, que ele estava agredindo ela e que ela reagiu. Mas só que pra ela não tava deixar num momento dúvida. de comemoração, Zé. Ela nem assim até ela entendeu o que tinha acontecido. Ela foi entender isso no vestiário, o que tinha acontecido, Zé. Sabe o que acontece quando uma mulher dá um soco num cara numa esfera, obviamente, não na frente de todo mundo? Iam dizer que ele Tu era acha barraqueira. que ela tá Iam impondo chamar ela de respeito? barraqueira. Se ela Eu acho que desse ela- uma joelhada nos testículos daquele sujeito, todo mundo ia sair em favor dela, sem nenhuma dúvida. Não, mas não precisa. Mas é não quem disse precisa. que ela sabe Tá que ela todo percebeu mundo- naquele tá momento. todo mundo em favor dela, não precisa dar lá a joelhada. O cara foi um escroto. Não, O cara ele próprio foi tá- escroto. Ele próprio está começando Tá. a confessar que é O cara- escroto. Ele então, se Zé, autoeliminou. Então, Zé, a Mas ao pessoa- mesmo tempo ele fez uma declaração antes, por pressão da mídia, ele saiu. Porque antes ele deu uma declaração dizendo que nada tinha acontecido, que foi um momento de celebração e tudo mais, e estava presente no Mas- auditório com um monte de homens que o aplaudiram. Sendo que não tinha as mulheres da seleção para, vamos dizer assim, atestar o que ele dizia, muito pelo contrário, tinha emitido uma carta, um comunicado, dizendo que elas não concordavam com o que a federação estava fazendo, dizendo que elas tinham concordado com o fato. Com o ocorrido. A Espanha é um país a ser analisado. Eles têm um sistema de valores morais bastante questionável e os próprios espanhóis, alguns ilustres, questionam isso. Um deles, outro dia, estava vendo uma entrevista do Pepe Guardiola dizendo: o meu país é racista, é xenófobo, é preconceituoso e isso tem que ser enfrentado. É O igual ao Brasil. Guardiola falou sobre isso quando tava Não é igual ao Brasil, muito quando pior. quando tava naquele... Quando o Vinícius Júnior tava... Qualquer jogo que ele fosse fazer pelo Real Madrid, as vaias existiam e os caras imitavam macaco e os caras chegaram a brigar, até porque ele driblava, lembra? Como se Sim. o drible fosse errado. E tinha atos de racistas semanais contra o Vinícius Júnior. O Inclusive, ele saiu de campo e o elenco também queria fazer Sim, isso e foi sim, punido. sim, sim, pela... Sim. O Guardiola Pelo Rubiales. O Guardiola foi perguntado sobre isso e o Guardiola disse: olha, permita-me discordar que a Espanha vai ter um... Não, como é que ele falou? Permita-me duvidar que a Espanha vai ter um momento de conscientização.
A resposta dele foi essa: olha, eu adoraria que acontecesse, mas eu, sendo espanhol, permita-me duvidar que meu país vai se conscientizar.